Sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta aqui depois de 51 horas sem energia elétrica em São Paulo. A capital mais rica do Brasil, do estado mais rico do Brasil, segundo o PIB do Brasil, vive uma mísera, situação energética, porque a tal da Enel até hoje não mostrou para o que veio, muito pelo contrário, continua dando demonstrações ou de incapacidade ou de mau serviço público, efetivamente falando, porque é inadmissível uma capital como de São Paulo passar por 51 horas sem energia elétrica, sendo que ainda existem milhões de pessoas sem luz. Tem muitos ainda que não receberam de volta a eletricidade. E se em São Paulo acontece isso, eu fico pensando no resto do país. Esse Brasil realmente está numa situação dramática, agonizante, né? Está em coma, principalmente por conta das notícias que surgiram hoje. Eu estava na escuridão e não imaginava que ao receber a energia elétrica fosse me deparar com essa notícia de que o governo americano retirou a lei Magnitsky daquele ministro, do ministro Moraes e sua esposa. De forma inesperada e sem explicações adicionais, simplesmente o governo americano retirou as sanções contra aquele ministro. Um acordo que foi feito há 4 meses atrás, acordo não, uma decisão, uma sanção que foi tomada há 4 meses atrás, de um ato que raramente ocorre, a retirada da Magnitsky, veio a acontecer justamente com aquele ministro, que foi beneficiado com esta queda da sanção. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro somente anunciou a retirada da lei Magnitsky contra ele e sua esposa, não dando nenhuma explicação. E claro que isto caiu como um balde de água fria. Essa decisão do governo americano realmente nos derrubou, essa é a verdade. Principalmente nós, conservadores, que enxergávamos naquele gesto da sanção aplicada contra aquele ministro uma sinalização clara de compromisso internacional com a liberdade, com o devido processo legal e o combate a abusos de poder. Mas a retirada das sanções que atingiam não apenas o ministro, mas também sua esposa, e também a empresa da família, soa como uma reflexão política muito desconcertante, difícil inclusive de aceitar e de justificar, à luz dos fatos que levaram originalmente à inclusão do nome daquele ministro na lista. Como todos sabem, a Magnitsky nunca foi um instrumento banal. Ela existe justamente para punir autoridades acusadas de graves violações de direitos humanos e de corroer pilares institucionais fundamentais. Quando o nome entra nessa lista, o recado é duro, público e simbólico. Quando sai da lista, sem que tenha havido transparência, responsabilização ou mudança estrutural visível, a mensagem é igualmente forte e profundamente negativa ao governo americano. Dá-se a entender que o governo de Donald Trump agiu de forma impensada, agiu de forma irresponsável ao incluir aquele ministro na lei Magnitsky. É a sensação que fica. Passa-se a impressão de que os interesses geopolíticos, negociações de bastidores ou conveniências diplomáticas falaram mais alto do que os princípios. Nesse contexto, claro que a reação do Eduardo Bolsonaro ao afirmar que recebeu a notícia com pesar expõe uma fratura interna que vai além do campo político.
ao lamentar a perda de uma oportunidade histórica de unir o país em torno de valores básicos, o Eduardo aponta algo ainda mais grave: a ausência de coesão e de clareza estratégica dentro do próprio campo, que até então defendia uma postura firme contra abusos institucionais no Brasil. Eu lembro que na semana passada, no início da semana passada, quando veio a notícia de que o Inácio havia conversado com o Trump e que havia ficado ali uma sinalização de que a Magnitsky poderia ser derrubada porque o Brasil abriria mão de certas conveniências pró-Estados Unidos. Todos nós ficamos desconfiados, mas duvidamos que isto pudesse vir a acontecer, né? O interesse americano no Brasil é óbvio: terras raras, né? Acesso a, digamos, pontos estratégicos na América Latina, uma possível ajuda do Inácio a derrubar Nicolás Maduro. Sim, porque o Inácio, né, ele não é nada, não tem essa de amigo, vou proteger amigo, não tem nada disso, ele olha o interesse dele, né? Existem outros interesses, não sabemos exatamente quais, militares, mas todos nós duvidávamos que isso pudesse acontecer. E hoje o gesto de Washington não apenas frustrou essas expectativas, como também agravou e muito a sensação de desalento entre todos nós que víamos na pressão internacional uma última instância de freio moral. Os possíveis motivos que vêm por trás dessa decisão é que levantam questionamentos incômodos, porque não foram claros ao decidir a retirada da lei. Teria havido pressão diplomática direta do governo brasileiro? Que tipo de pressão? Algum tipo de barganha comercial, militar ou estratégica envolvendo o Brasil e a América Latina? Ou até mesmo o tabuleiro geopolítico? Ou estaria a Casa Branca tentando evitar mais atritos institucionais com o judiciário brasileiro? Eu também não sei qual vantagem seria para os Estados Unidos. Seja qual for a resposta para tudo isso, o fato é que a retirada das sanções não veio acompanhada de explicações convincentes, o que só amplia a indignação e a desconfiança. Ao final, esse episódio deixa um gosto muito amargo na garganta. Para muitos brasileiros, a decisão representa não um gesto de pacificação, mas um capítulo, um capítulo negro, muito silencioso para o momento. Ao invés de fortalecer a ideia de que ninguém está acima da lei, o recuo americano parece reforçar a percepção de que no jogo do poder internacional, princípios podem ser facilmente colocados em segundo plano. E quando isso acontece, quem perde não é apenas um lado político, é a própria esperança de que a justiça e responsabilidade institucional ainda tenham um peso real no cenário global. Eu já vinha observando que nesses últimos dias o Eduardo Bolsonaro estava muito calado com relação às ações americanas, a possíveis novas sanções, as possíveis novas retiradas de vistos. Não estava mais vendo aquelas reuniões que antes aconteciam com uma certa frequência. Havia percebido também já um silêncio sepulcral da boca do Paulo Figueiredo. Não se comentava mais sobre esse assunto, isso já estava meio que no ar. Alguma coisa estava assim acontecendo. E é claro que para o Eduardo Bolsonaro, esse balde foi mais do que um balde de água fria. Foi o surgimento de um buraco negro onde ele agora se vê naquela condição de não poder sequer questionar o porquê que a sanção foi retirada. Ele não tem essa força, não tem esse poder e nem mesmo a liberdade de fazer uma pergunta desta.
vai ser obrigada a engolir seco como nós estamos engolindo. É lamentável, é uma sexta-feira muito ruim para nós e daqui por diante não sabemos como vai ser duro, muito duro aguentar a esquerda deitando e rolando em nossas cabeças. Vão vibrar, tirar o chamado sarro da nossa cara, vão fazer memes, vão dar risadas, gargalhadas, enquanto nós seremos obrigados a engolir seco e lamentar, num momento onde já estamos nos lamentando por conta da situação do nosso presidente Jair Bolsonaro, que é um outro assunto penoso para todos nós. O que hoje se relata sobre a situação de Jair Bolsonaro escancara uma ferida que vai muito além de um caso individual. Trata-se do modo como o poder passou a ser exercido no Brasil, quando já não reconhece mais limites, principalmente limites humanos, legais ou morais. Segundo informações divulgadas e reiteradas por aliados e pela própria defesa de Jair Bolsonaro, ele enfrenta um quadro de saúde muito sensível, que exige acompanhamento médico frequente e especializado. Hoje o Carlos Bolsonaro postou um vídeo muito pessoal, muito doloroso para ele e para nós também, mostrando Jair Bolsonaro durante um sono, soluçando constantemente. É muito ruim assistir uma situação dessa, mas o Carlos Bolsonaro foi obrigado a mostrar uma cena como se fosse um pedido de socorro, um ato extremo para mostrar o que vem acontecendo. Mas ainda assim permanece aquela situação onde somos obrigados a ver Jair Bolsonaro custodiado, em condições descritas como inadequadas, em uma cela onde o barulho constante de um sistema de ar-condicionados da Polícia Federal compromete até mesmo o repouso básico de Jair Bolsonaro. Algo elementar para qualquer paciente, independentemente de quem seja. O que causa mais perplexidade não é apenas a gravidade do estado de saúde relatado, mas a sensação crescente de que essas condições não são fruto de descuido ou burocracia comum, e sim de uma escolha deliberada. Ele lá foi colocado já sabendo o que ele encontraria. Eles sabiam onde estavam colocando Jair Bolsonaro. Já existem pedidos formais para autorização de procedimentos médicos mais complexos, inclusive cirúrgicos, que, segundo a própria defesa, seguem sem resposta daquele ministro. O silêncio institucional, nesse contexto, torna-se ensurdecedor. Quando a vida e a integridade física de alguém estão em jogo, a omissão deixa de ser neutra e passa a carregar peso político e moral. A crítica que emerge desse cenário não é jurídica apenas, é civilizatória. Em qualquer estado que se pretenda democrático, a custódia de um preso, ainda mais um ex-chefe de Estado, deveria obedecer critérios mínimos de dignidade humana. A pena, quando existe, é a privação da liberdade, não a degradação física, psicológica, ou a exposição a sofrimento evitável. Quando um ministro concentra poder suficiente para decidir sobre cada detalhe da rotina, da saúde e até do acesso a tratamento médico, e o faz sem transparência ou urgência, instala-se uma lógica perigosa, a de que a vontade pessoal se sobrepõe à lei, à compaixão e à própria Constituição, obviamente. A figura do juiz, sobretudo, ainda mais a mais alta corte, deveria representar contenção, equilíbrio e responsabilidade. No entanto, quando decisões passam a parecer motivadas mais por animosidade, exemplaridade, principalmente se for punitiva, ou desejo de controle absoluto do que por critérios técnicos, humanitários,
A justiça se aproxima perigosamente do autoritarismo. Não é à toa que cresce entre muitos brasileiros a percepção de que há quem se veja acima de tudo e de todos, como se pudesse decidir quem merece cuidado, quem pode sofrer e quem deve ser silenciado pelo simples exercício de poder. O caso de Jair Bolsonaro, goste-se ou não dele, tem quem não gosta, claro, tornou-se um espelho incômodo do estado atual das instituições. Hoje é ele, amanhã pode ser qualquer outro cidadão que caia em desgraça política. Quando o ministro se comporta como se fosse infalível, inalcançável e incontestável, o problema deixa de ser pessoal e passa a ser sistêmico. Nenhuma democracia resiste quando seus juízes abandonam a condição humana e passam a agir como deuses, porque deuses não prestam contas, não erram e não pedem desculpas. E é exatamente aí que a justiça deixa de ser justiça e se transforma em instrumento de opressão. Confesso a vocês, meus amigos, aos senhores, né, que até é muito difícil fazer um vídeo assim, é difícil continuar fazendo um vídeo assim, porque a lista de situações que vem ocorrendo no Brasil são deprimentes, são terríveis para a nação brasileira. Já temos a certeza de que não se vive uma democracia no Brasil, de que já existe sim uma ditadura implementada e que pouco a pouco vai destruindo sistematicamente o que resta da direita brasileira. Não existe mais poder legislativo. O executivo existe porque está em conluio com o judiciário. Tanto é que vocês viram o que aconteceu essa semana. Em meio às notícias muito boas da indicação de Flávio Bolsonaro para sair candidato à presidência, indicado pelo próprio pai, nome que a princípio causou desconfianças, aquelas notícias de que o mercado não aceitava, que o Centrão não aceitava, mas que agora, passado algumas horas, já se descobriu que o índice de aceitação, o percentual de aceitação de Flávio Bolsonaro é elevadíssimo, e que uma pesquisa até indicou que ele, num segundo turno, venceria o Inácio. Agora parece que o Valdemar Costa Neto, o PL, já estão tratando de se organizarem, né? Traçarem aí um caminho para construir passo a passo essa candidatura, já procurando por nomes para vice, ou seja, passada essa euforia, né? Eis que nossos parlamentares demonstraram, a meu ver, uma alegria inexplicável com a aprovação da tal dosimetria. Vibraram como se tivessem conquistado a anistia ampla, geral e restrita. E não foi. Foi uma dosimetria que vai tirar os presos que estão lá indevidamente enjaulados, vão levá-los para as suas casas, porém, com a ficha criminal suja, com multas para pagarem. Eles não terão as liberdades de volta, em hipótese alguma. Aqueles que fugiram do Brasil não terão direito a essa diminuição de pena. E o que vem para Jair Bolsonaro ainda está muito em dúvida. Ninguém acertou até agora, ninguém apontou até agora como será a redução de pena para Jair Bolsonaro. Mas os parlamentares fizeram fotos, fotografias, né? Todos eles, os do PL, né? Ao lado do relator da dosimetria, o Paulinho da Força, todos sorridentes, alegres, como se tivessem ganho alguma coisa. Depois, o que eles fazem? Salvam o Glauber, né? O deputado briguento, irresponsável, sem juízo,
livra um camarada da cassação numa troca malandra para que o próprio Congresso negasse a cassação de Carla Zambelli. Caíram no conto do vigário. Primeiro, porque a Câmara livrou, mas Carla Zambelli já iria perder o mandato pelo excesso de faltas. E depois, como vocês viram, porque o próprio ministro, agora ex-sancionado, já determinou a cassação de Carla Zambelli. O que a direita ganhou com isso? Salvou a pele do Glauber e perdeu mais uma deputada. Né? Eu não vou nem citar o nome desse pessoal da direita que votou a favor da não cassação do Glauber, porque é de envergonhar. É de envergonhar. É inacreditável que nós ainda estamos caindo no conto do vigário com tanta facilidade dessa maneira. Mas é o que aconteceu. Foi só chumbo grosso contra a nossa comunidade conservadora. Zé Trovão votando contra a cassação. Hélio Lopes. Né? Eu não vou nem continuar porque a foto por si só mostra como foi ridícula essa decisão. No momento onde a direita poderia tirar vantagem e cair de pau em cima, aproveitar a situação escandalosa do Banco Master, que envolve 2 ministros, pelo menos, do Supremo, aquele ministro e o Toffoli, os 2 envolvidos com o caso, né? Toffoli porque andou viajando num voo privado de um líder de um comando aqui de São Paulo, né? Envolvido também no Banco Master. O outro ministro que tinha sua esposa, dona de um escritório de advocacia, com um contrato espetacular. 3 anos de contrato, faturando 3.600.000 mensais para casos banais. Sem contar casos que chegariam ao Supremo. E o Toffoli colocando tudo sob sigilo. Escândalo que fez até a imprensa consorciada comentar, contestar, condenar, como se para eles fosse uma surpresa de que eles seriam capazes de participar de um escândalo desse tamanho. Mas a direita não soube aproveitar, não soube cair de pau em cima. Então o que sobra para nós nessa sexta-feira? Só notícia ruim, lamentavelmente. E aí fica aquela expectativa muito negativa do que vem pela frente, porque nossas possibilidades que era ajuda americana evaporou. Claro, ainda faltam explicações do porquê derrubaram a lei. Não se sabe se foi uma troca, se agora o governo brasileiro vai ter que fazer algo aí que nos agrade, não sei, de repente. Não acredito muito, mas vai que, né? Ó, nós vamos derrubar a lei Magnitsky, mas soltem o Bolsonaro e todos aqueles que estão presos. Pode ser? Eu acho difícil que seja. Mas, como a gente não tem o que fazer, não tem onde apelar, vamos acreditar nisso. Porque de resto está difícil acreditar em qualquer coisa. E lamentavelmente, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês me perdoem por trazer esse tipo de notícia, somente notícia ruim. Mas mesmo assim espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam, chamem seus amigos para me acompanhar e dar força a esse canal, né? Contra tudo e contra todos também, né? Desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.